Na vida real, às vezes, não é sempre não, mas às vezes você será esquecido. Por quê? Porque nós convivemos com pessoas que valorizam a aparência, dão valor a outras coisas. E as pessoas, às vezes, elas vão te medir, não porque você elas vão pelo que você aparenta, ou pelo julgamento que elas fazem a teu respeito. Elas têm um pré-conceito a teu respeito, elas têm um conceito antecipado sobre você, e elas vão te tratar baseado naquilo que elas acharam. Tem gente que tem uma cara de gente nojenta, sim ou não? Você olha para a pessoa a primeira vez e diz, que criatura nojenta. Aí a pessoa tem um coração lindo, é ou não é assim? Não é? Mas a primeira impressão, pessoa chata, misericórdia. Não é assim? Só que as pessoas, às vezes, elas têm um pré-conceito e passam a tratar desse jeito. Então, às vezes, as pessoas vão te julgar diferente. Elas não vão te conhecer direito, e elas não vão conhecer o teu real valor, e elas vão te tratar baseado naquilo que elas mesmas decidiram antecipadamente sobre você, ou nem vão lembrar de você. Esta é a vida real. É assim quando a gente está caminhando aqui nessa vida. Só o que eu quero apontar para você e apontar a gente para uma direção, eu amo despertar as pessoas para o propósito que Deus tem na vida delas, o chamado que Deus tem na vida de cada um. Quando eu digo chamado, eu não estou falando só sobre serviço, eu estou falando sobre você ser verdadeiramente quem Deus gerou você para ser, para ter a vida que de fato Deus gerou para que você tivesse, e que Deus trabalhou e planejou para a sua vida. Planejar e despertar você para viver o propósito que Deus tem para a sua vida, amém? Então a minha intenção em compartilhar isso com você é apontar para esse caminho. Só que esta oportunidade, agora eu vou trocar essa palavra oportunidade por propósito ou chamado, coloque a palavra que você quiser. Essa oportunidade agora é um propósito que está batendo na porta da casa de Davi, e o próprio pai esquece dele. Só levante uma das suas mãos e fala assim: Deus, eu sei, mas diga isso com verdade, diga: eu sei que os teus olhos estão sobre mim. Quem tem certeza disso? Os teus olhos estão sobre mim. Davi estava presente? Não. Eles sabiam qual era a finalidade de Samuel estar ali, que era fazer um sacrifício. Então sabiam que iam ter banquete na casa. Aí eu vou imaginar aqui Eliabe, Abinadab, Samar, todos os outros filhos se preparando para o banquete. O próprio pai havia esquecido. Mas eu quero declarar algo da forma como eu escrevi aqui, para não esquecer exatamente da forma que eu gostaria de dizer, e eu quero dizer isso para você. Levanta uma das tuas mãos. Às vezes as pessoas vão esquecer você, ou elas vão julgar você. E eu coloquei assim entre aspas: Deus envia profeta que sabe teu valor sem nunca ter te visto antes. E às vezes você nem está presente. Samuel não conhecia Davi. O próprio pai havia esquecido, mas Deus levanta profetas que sabem o teu real valor, e que às vezes nem te viram antes, mas Deus vai levantar pessoas que vão conhecer o teu real valor, e vão despertar você para a vida que Deus tem para você, para viver o chamado, o propósito, aproveitar a oportunidade que Deus tem para você. Às vezes não serão pessoas que estão juntas a você, às vezes serão pessoas que Deus vai levantar, profetas que saberão o teu real valor. O pai esqueceu, mas Samuel diz assim. Então Samuel questionou a Jessé: são estes todos os filhos que tu tens?
Em outra tradução vai dizer assim: acabaram-se os jovens, não restou mais ninguém. E ele vai dizer ao que Jessé respondeu: bem, eu ainda tenho caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. A palavra aqui, na realidade, é resta. Resta no sentido de resta esquecido, sobrou. Tenho aí, mas assim, ninguém, né? É o caçula, está lá cuidando das ovelhas. Só que Samuel diz assim: manda buscá-lo. Na linguagem cearense de hoje, o restante do versículo: manda buscar o menino, que ninguém senta na mesa enquanto não chegar. Manda buscá-lo, porque não nos assentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, esta casa é um lugar abençoado, mas ela não está completa sem você. A gente tem alegria, a gente tem comunhão, mas não está completa se não tiver, se você não estiver. Deus sempre vai levantar profetas que conhecem o seu real valor e não vão sossegar o coração, o seu espírito não estará quieto, não estará em paz, enquanto não vê você assentado no lugar de comunhão que Deus já chamou e estabeleceu para você. E o coração não vai ficar quieto enquanto não vê você assentado neste lugar de comunhão, enquanto você não estiver à mesa, porque Deus vai levantar profetas, pessoas que vão atrás de você, buscar você e vão alcançar você, porque conhecem o teu real valor, às vezes sem nunca ter te visto antes. Samuel disse: ninguém senta à mesa. Sabe o que eu aprendi? Eu estou usando a palavra profeta para usar a palavra pessoa, porque sabe o que eu aprendi? Aprendi na caminhada mesmo. Deus sempre bota umas pessoas para grudar na gente. Você está animado, essa pessoa está com você. Você está meio triste, a pessoa, vez por outra, dá uma aparecida na sua vida. E às vezes você está lá no meio da cova, no fundo da cova, da cisterna. E aí, quando você olha para cima, está lá aquela criatura com um pouquinho de água e um pedacinho de pão, e alimenta você naquele seu tempo de cova, naquele seu tempo de cisterna. Mas Deus levanta. Deus tem uns profetas para a vida da gente, às vezes nem sabe orar direito, às vezes nem sabe pregar direito, mas sabe amar como Jesus ama, sabe amar como Jesus ama, reconhece o valor aonde ninguém vê, dá valor às vezes a alguém que antes outros até pré-julgaram, mas Deus sempre coloca alguém para amar a gente e levar um pedacinho de pão e um copozinho de água no meio da perseguição lá no fundo da cisterna. Deus sempre tem. Bate no braço de alguém e fala assim: você nunca estará só. Deus está com você e Ele vai sempre mandar alguém para ficar no seu pé. Porque esses aí, eles cuidam da gente, mas eles pegam no pé da gente. Não pega no pé da gente? Pega. Eles cuidam da gente, dá pão e água, mas pega no pé também. Tem horas que eles perturbam a gente, que é uma beleza. Não é assim? Tem uns que dão uma perturbada, até que você diz: tá bom. Não, vamos, você não pode ficar parado na beira do caminho, não. Uma pessoa que nem você tem que estar servindo. Ah, não, você tem um chamado. Ah, não. Até uma hora que você diz: tá bom, eu vou me levantar, eu vou fazer. Tá bom, tá bom. Aí você alinha o passo de novo e vai lá em frente. Deus sempre vai levantar um profeta que ele não se assenta, ele não fica em paz, enquanto você não estiver assumindo seu lugar de comunhão na mesa. A mesa não está completa, a casa não está repleta sem você. Você que está aqui, eu vou usar de novo minha língua, eu falo desse jeito mesmo, então você que está aqui, se você está aqui não é crente ainda. Eu gosto desse lugar, eu gosto dessa casa, eu gosto de estar aqui de verdade. Eu amo estar aqui, me sinto bem aqui. Me sinto bem, de verdade, não é hipocrisia. Vocês já me ouviram dizer isso muitas outras vezes, há vários anos eu falei, porque eu me sinto em casa. Sabe aquele lugar que você
Você casa. Mas você que está aqui que ainda não é crente, vou te falar uma coisa. Isso aqui, esse lugar, essa casa, essa igreja, ela não está completa sem você. Há um lugar na mesa, na comunhão, há um lugar para você, de verdade. Você é importante. E lembra que eu acabei de dizer que às vezes Deus levanta pessoas que a gente nem conhece, um profeta que nem conhece a gente, para reconhecer o valor. Eu quero te dizer nessa noite, talvez eu não te conheça, mas eu quero dizer para você, você é de grande valor. E nós nunca estaremos plenos enquanto você não estiver na casa, junto conosco, na mesa, na comunhão. Amém? Levante de novo a tua mão, eu quero te dar um conselho agora. Davi foi esquecido pelo pai. E eu entendo que ele poderia ficar, ei rapaz, porque mandaram te chamar, o profeta lá está procurando uma pessoa, e o pai esqueceu de tu. Ele, como é? Não, ele não lembrava não de ti não, mas aí agora está mandando te chamar. Deixa a mão erguida aí. Davi tinha tudo para ficar assim, ah é? Aí não lembrou de mim não, eu também vou não. Pode dizer lá que eu não vou não. Olha, levanta a mão aí. Atenda ao profeta quando mandar te chamar. A palavra de Deus vai dizer isso de uma outra maneira, vai dizer assim: não endureçais o vosso coração quando ouvirdes a voz do Espírito Santo. Deus vai chamar você de muitas maneiras para te trazer para um lugar que Ele deseja te estabelecer. E quando Ele te chamar, atenda. Às vezes você estará ocupado, às vezes você estará com outras responsabilidades, às vezes você estará com outros projetos. Davi estava ocupado, cuidando lá das ovelhas, ele tinha coisa para fazer da vida dele. Mas ele prontamente atendeu ao chamado que estavam fazendo para a vida dele. E ele foi para onde desejavam conduzi-lo. Atenda. Amém. Deus vai trazer direção sobre sua vida. Eu vou falar por mim. Talvez você se identifique, algumas pessoas se identifiquem comigo no que eu vou dizer. Quem aqui conhece Wanda? Wanda fala, não fala? Wanda fala. Ela não fala abobrinha não. Ela fala muita coisa engraçada. A gente ri muito. Ela fala muita coisa de Deus. Do jeito dela, né? Não tem meia volta, não tem... Pá! E... é gostoso estar perto, às vezes você tem gente que conversa. Mas, eu vou falar por mim, talvez alguém se identifique. Eu gosto de ouvir a voz de Deus. Um direcionamento. Às vezes não é nem Ele falar tanto, mas a gente saber assim que, né? Um oi, né? Um sim. O que é mais desesperador para mim? O silêncio. Olha, eu prefiro dizer para Deus, Deus me pega, me joga na parede, me chama de lagartixa, faz qualquer coisa, quebra, né? Mas não fica sem falar comigo, não. Eu fico desesperado no silêncio de Deus. Eu não sei se sou só eu, mas assim, eu prefiro que Ele esteja falando comigo, brigando, do que Ele calado. E eu querendo ouvir a voz dEle, porque às vezes a gente quer uma direção. A gente está querendo tomar uma decisão. Deus me diz aqui se sim ou não. Aí sabe aquele, só o grilozinho, cric, 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 e Deus não diz nada. E a gente fica orando, jejuando, buscando a direção de Deus. Mas sabe o que eu descobri ao longo dos anos? É que às vezes Deus está usando o profeta para mandar chamar a gente. Exatamente para colocar a gente no lugar que Deus está querendo colocar. E a gente é que está resistindo. E a gente é que está resistindo àquela voz. E aí eu vou dizer uma coisa para você. E eu vou pedir para falar, porque ajuda a fixar na sua mente quando você fala. Fala para alguém assim, diga assim, ei, respeite a unção do seu irmão. Muitas vezes, ele será profeta de Deus para a sua vida, e a boca de Deus falando com você.
E muitas vezes a gente está querendo ouvir a voz de Deus, e Deus vem falar conosco através de pessoas, mas nós ficamos resistentes àquela voz, porque nós não queremos reconhecer que ali pode ser uma voz de Deus, porque nós já temos também um conceito a respeito disso. Quando ele foi chamado, ele correu para lá. Tem pessoas que são resistentes, por exemplo, à autoridade pastoral, a submeter a autoridade do sacerdote, a reconhecer um profeta sobre a sua cabeça, e eu me refiro aqui à função pastoral, neste momento. Deus tinha uma obra linda para fazer através da vida de Davi, e um chamado extraordinário para cumprir através da vida dele, como tem para mim e para a sua vida. Levanta de novo a tua mão. Você precisa da unção que o profeta carrega. Você precisa do sacerdote. Você precisa, é uma necessidade sua. Samuel estava ali para cumprir uma direção de Deus, um propósito de Deus. Davi tinha um chamado de Deus para a vida dele, mas você precisa da mesma coisa que Davi precisava. Você precisa da unção que o profeta carrega para estabelecer na sua vida o propósito que Deus pretende cumprir. Deus vai usar homens e vai colocar sobre sua vida para te ajudar, te direcionar, te corrigir. Te corrigir. Eu acho que é uma das... O pós-correção é uma das melhores sensações de proteção e cuidado, quando você é corrigido em amor por alguém que verdadeiramente te ama e está querendo o seu melhor. Quando essa pessoa te corrige, aquela sensação após a correção não é de ira, é uma sensação de proteção, de cuidado, de gratidão, porque você sabe que aquela pessoa está corrigindo, porque te ama, quer teu bem, você se sente protegido, você se sente cuidado, você se sente valorizado. Você precisa da unção que o profeta carrega. Estenda a mão na direção do teu pastor e diga: pastor. Estenda a mão na direção do seu pastor e diga: pastor, eu preciso do seu sorriso. Eu preciso que o Senhor tenha paciência comigo. Eu preciso que, se for necessário, o Senhor me carregue no colo. Agora sim, diga: pastor, quando for preciso, pegue uma vara, quebre ela no meu lombo e acabe com a minha raça, porque isso também faz parte da unção que o Senhor carrega. Você pode dizer amém? Amém, ué. Isso faz bem, isso é saúde para a alma, saúde para é saúde para os nossos, do tutano dos ossos. Se você não tem um pastor para te amar e para te corrigir, a tua caminhada não está completa. Você precisa de alguém que bote o dedinho na sua cara e diga: ei, você está errado, quando você estiver errado. E não é para morder o dedinho não, e nem quebrar o dedinho não, é baixar a cabecinha ali e está certo. Você precisa dessa unção. E às vezes a gente fica lembrando da unção: o pastor profeta vai botar a mão na minha cabeça e vai escorrer óleo até a ponta da barba, como escorria da barba de Arão. Essa unção aí, meu filho, às vezes vem também um alinhamento no chassi da pessoa, para deixar bonitinho. Você precisa. Você precisa. Deus levanta profeta, homem que reconhece o valor. Deus preparou um profeta para conduzir Davi para o propósito. Agora Deus prepara uma casa. Davi é trazido. Samuel diz assim para Jessé, que Deus escolheu entre os seus filhos, ou seja, dentro da sua casa. Levanta uma das suas mãos, por gentileza. Deus prepara profetas para te conduzir a um destino profético, propósito.
E Deus prepara casa para nesta casa estabelecer tua caminhada na direção desse destino. E aqui eu quero utilizar isso e aplicar isso, me permito, dessa forma, no sentido de casa como igreja local. Você pertence ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo, antes de mais nada. Você é a igreja. Você é a igreja. A gente tem um negócio de crente que é uma coisa que a gente vai... Obrigado, querido. Hoje eu estou na unção do Ceará mesmo. É seca grande. Eu digo que tem duas teorias, né? Uma é que eu tomo bastante água, que é para umedecer as cordas vocais, mas eu gosto mais da segunda teoria. É que cearense já vive na seca, não pode ver água e bebe toda a água que aparece pela frente. Então hoje eu estou nessa unção do Ceará, tá? Deus vai preparar uma casa para você. Eu não me refiro, como eu disse, você é a igreja de Cristo na face da terra. Mas o Senhor é um Deus perfeito, que se revela a imperfeitos em ambientes imperfeitos. Por que é importante você saber disso? Quando Deus te chama de onde você está, e estabelece, reconhecendo o valor que você tem, te chama para cumprir um propósito eterno, um chamado que Ele tem para a sua vida, Ele vai te conduzir para um lugar onde você será apacentado, cuidado, amado, discipulado. Só que quando você chegar nesse lugar, você vai descobrir que é um lugar de gente imperfeita. E a casa, ela é uma casa imperfeita. É um ambiente imperfeito. Deus é um Deus perfeito que se revela a imperfeitos em um ambiente que é imperfeito. Top, música, louvor, adoração, bum, cai energia. É igual aquela coisa, o pessoal prepara o vídeo, aí deixa tudo certo, testa 10 vezes. Quando é na hora aí o que acontece? Dá um negócio que acontece ali que não vira. A gente não liga. Mas o que eu quero te dizer é, por mais que a gente planeje, por mais que a gente se dedique, por mais que você invista, por mais que você faça, são ambientes imperfeitos. Olha para quem está do seu lado e diga assim, pode dizer dessa forma, não sei se você já é crente. Vai assim, ei, mas na igreja, você vai descobrir que nem todo mundo é tão crente assim, não. Pastor, o senhor vai fazer propaganda de novo? Não vou. O que nós não podemos fazer é propaganda enganosa. É ou não é? Tem uns crentes que só Jesus na causa, sim ou não? É. Mas o mesmo Deus que revelou o propósito eterno que Ele tinha para a vida de Davi, e revela numa casa de homem imperfeito como era Jessé, entre os filhos de Jessé, esse mesmo Deus perfeito se revela hoje a homens imperfeitos, num ambiente imperfeito, mas estabelece um propósito eterno de um destino perfeito que Ele tem para cada um de nós. Esse mesmo Deus se revela ainda hoje. Ele prepara profeta para reconhecer teu valor, para derramar unção sobre a tua vida, para te conduzir, para te discipular, para te ensinar. E Ele prepara uma casa, Ele prepara ambiente para você pertencer, Ele prepara ambiente para você ser alimentado, para que a tua família seja edificada, para que você tenha ajudadores, intercessores, pessoas que vão guerrear as tuas guerras junto contigo, que vão te amar na hora das tuas dificuldades, que vão te amparar quando você não tiver força para caminhar, e mesmo sendo pessoas imperfeitas num ambiente imperfeito, o Deus perfeito se revelará a você de uma forma perfeita, e você não terá dúvidas de que Deus está cuidando da sua vida, pode ter certeza disso.
Mesmo entre pessoas imperfeitas, num ambiente imperfeito, você verá a perfeição da majestade santa, da glória eterna e perfeita de Deus sendo revelada sobre a sua vida, ao ponto de você não ter nenhuma dúvida de que o Deus vivo, eterno, Criador de todas as coisas, te ama, é teu Pai, teu cuidador, teu ajudador e está presente na tua vida de uma forma perfeita. E tudo que Ele faz é perfeito e você não terá dúvidas disso, mesmo no ambiente de pessoas imperfeitas. Deus prepara profeta, Deus prepara uma casa. Por isso eu quis me referir à igreja local, e não somente à igreja como noiva, como corpo de Cristo, a qual nós pertencemos, a qual você vai pertencer. Mas eu quis me referir também à igreja local, porque arremete a essa vida diária, nos arremete a essa igreja local, onde nós seremos conduzidos por Deus para estar servindo ali, e é um ambiente de pessoas imperfeitas. Às vezes tem gente que diz assim, rapaz, mas eu pensava que crente não era desse jeito aí não. Tem uns que são, viu? O diretor do seminário, quando eu fiz seminário, o diretor do seminário, nós estávamos numa mesa, assim, uma vez ele disse uma coisa que depois é que eu entendi. Na hora eu não entendi tanto, mas assim, não entendi bem, mas depois eu entendi. Ele falou assim, alguém trouxe um problema lá para ele não pode expor aqui. Aí o rapaz lá disse, olha, são tantas pessoas que estão casando, pelo que eu entendi, era um grupo de pessoas, e dentro daquele grupo tinha um número de pessoas que estavam causando um problema ali, e ele disse assim, quantos são? Ele disse 6 que estão causando problema, e as pessoas lá, eu não me lembro o número exato, mas era mais de 40, ele disse 40 e tantos lá, é só 6, então tá bom, não tem problema não. Aí virou para nós e falou assim, quando vocês estiverem pastoreando, e até 25% da sua igreja for muito problemática, você é um pastor de sucesso. E eu fiquei com aquele número na minha cabeça, e eu não entendia. 25% é um número alto, irmão. Aí depois eu entendi do que ele estava falando. Dos 12 de Jesus, da igreja dele, um disse, eu conheço esse homem aí não. Eu nunca vi ele não. Não, você já esteve com ele, não conhece ele não. Pedrão disse, não conheço não. O outro disse assim, eu só acredito que é o Senhor se eu botar o dedo aí na sua ferida. Se não botar, eu não acredito que é o Senhor não. Um disse que não conhecia, o outro disse que não acreditava nele, tudo mesmo da igreja de Jesus. Aí o outro aproveitou para ganhar um dinheirinho e vendeu por 30 moedas. 3 de 12 dá quanto? 25%. Aí eu entendi que se eu pastoreando uma igreja e 25% daquela igreja ainda for meia carga torta, eu ainda sou um pastor de sucesso ministerial, igual Jesus. Aleluia. Pastor, o percentual é alto. Vai reclamar lá com Jesus, porque dos 12, 3, misericórdia. Depois deram uma alinhada ali, teve uns 2 que ainda deu uma alinhada ainda, né? Mas é exatamente disso que eu estou falando. É um ambiente imperfeito, de pessoas imperfeitas, mas é nesse ambiente imperfeito que o Deus perfeito se revela. Ele revela a verdade eterna para você, a vontade eterna para você, o propósito eterno que Ele tem para a sua vida. É nesse ambiente imperfeito que Ele revela a perfeição da glória dEle para a tua casa, para a tua família, para os teus projetos. É nesse ambiente imperfeito que você viverá a plenitude da vida de Deus que Ele tem para você na face dessa terra. Será entre pessoas imperfeitas em ambiente imperfeito, mas o Deus perfeito se revela. Amém. Davi foi chamado para ir à casa, aonde Deus revelou o propósito que tinha para ele. Ele havia sido esquecido. Às vezes a gente é julgado pelas pessoas. Mas Deus havia preparado para ele uma casa onde Deus ia estabelecer o destino que tinha para a vida dele.
E aqui eu me volto a todos, mas principalmente aqueles que ainda não confessaram a Cristo publicamente, aqueles que ainda não são crentes, né? Como eu comecei dizendo. Eu não sei por onde você já andou. Eu não sei por onde você já esteve, o que você já fez, o que você já buscou para a sua vida. Eu não sei o quanto as pessoas já te desapontaram, já te enganaram, ou já te feriram, não sei. E também não faz muita diferença saber ou não. O importante é que você saiba que Deus deseja se revelar a você. E deseja estabelecer para a sua vida uma vida que Ele planejou do jeito dEle. Um destino eterno que Ele planejou para a sua vida. Um propósito eterno que Ele deseja estabelecer e manifestar na sua vida, a vida dEle. De forma que você entenda, descubra, perceba, desfrute da vida de Deus na sua vida. Deus deseja viver em você, para te levar a viver a vida que Ele tem para você, desde antes da fundação do mundo. E sabe uma coisa linda em Deus? Para te conduzir à vida que Deus planejou para você, Ele não será apenas o teu caminho, mostrando, apontando, ou Ele não será uma voz distante te guiando ou conduzindo, dizendo vai para a direita, para a esquerda, vai para a frente. Deus não será assim, não agirá assim somente. Sabe o que Deus vai fazer para te conduzir para a vida que Ele já planejou para você? E a Bíblia fala de uma plenitude nessa vida. Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Sabe o que Deus fará para você, que já buscou em tantos lugares, tantos caminhos, tantos meios, uma vida que fizer sentido? Ele não será uma voz distante te guiando. Ele vem para dentro de você. Ele vem morar em você, para estando dentro de você, Ele te conduzir, é Ele que vai conduzir, é Ele que vai guiar, é Ele que vai dirigir, Ele é o próprio caminho, Ele não é uma voz apontando o caminho, Ele vem e te guia. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você não vai errar o alvo, Ele vai te conduzir ao lugar certo, porque Ele está dentro de você. Ele vem morar dentro de você. Jesus é lindo, não é? Sim ou não? Agora olha para quem está do seu lado, eu não vou perder a brincadeira. Olha para quem está do seu lado e fala assim, é por isso que tu deu uma melhorada, viu? É porque agora a gente ora. Eu não ia perder, porque me veio na hora aqui na cabeça... Eu fiquei me segurando, eu não vou falar, eu vou falar. Né? Deu uma melhorada assim, na carenagem. Porque Jesus é lindo, Ele habita em você, daí a pouco Ele começa a se revelar através de você, aí dá uma misturada assim com você, rapaz, dá uma melhorada boa. Amém? Dá uma melhorada boa. Ele prepara para você um profeta, alguém que vai reconhecer o teu valor, às vezes antes nem de te ver, sem te conhecer. Deus prepara uma casa, tudo isso para fazer cumprir um propósito eterno que Deus tem. Naquele episódio ali, eu quero concluir assim, naquele episódio quando, deixa eu ler, porque aí fica melhor, né? Manda buscá-lo, aí no 12, Jessé mandou chamá-lo, era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. Em outras traduções, em outros textos, vai dizer que ele era baixinho e sisudo. Lá no Ceará a gente ia chamar assim de tamborete de forró. Ele não era tão alto, meio troncado, ruivo. Lá no Ceará a gente chama cabelo de fogo, os ruivos. Ah, pastor, não vem com esse negócio de bullying para mim não, porque nós fomos criados assim. Então, vocês têm paciência. Ah, pastor, não, eu era jabuti, porque não sei. Por que será que eu era jabuti, Lito? Entendeu? Então, assim, meu Deus.
Deixa eu falar, deixa eu continuar. Samuel apanhou um chifre de azeite, que estava repleto do melhor azeite, e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Samuel vem, pega o shofar e derrama azeite sobre a cabeça de Davi, ungido Davi a rei. Agora, acompanha comigo uma coisa. Levanta uma das tuas mãos e fala assim: Deus me chamou para um propósito eterno. Davi está lá cuidando dos seus afazeres. Ele pediu para ser rei? Não. Ele está lá cuidando das ovelhas, cuidando da vida dele. Deus manda chamá-lo através do profeta Samuel, e quando ele vem, derrama azeite sobre a cabeça dele e unge ele rei. Olha para minha mão um instante, por favor. Ele está aqui, pastor de ovelha. Era um ótimo negócio naquela época. Salomão ficou multimilionário com isso. Seu filho, perdão, Salomão, Abraão, onde foi que eu tirei Salomão, meu Deus? Mas vamos lá, também. Mas Abraão ficou multimilionário com esse negócio, que criando ovelhas. Seu filho também dava dinheiro, cara. Pensa num negócio que o cara crescia. Ele era criador de ovelhas, próspero. Ele era muito bom, pastor. Quando você olha para o Salmo 23, ele entendia do negócio. E ele tinha tudo para crescer naquele ramo. Ele seria muito bem sucedido naquele negócio. Ele era pastor de ovelhas. Aí agora, olha para minha mão, derramou azeite na cabeça dele, ele recebeu a unção para ser rei. Aí, já pensou? A fama corre. Está sabendo aí? Vai ser rei. Está com a unção aí de rei. E Davi se prepara para isso, claro. Mais adiante. Mas o que eu quero dizer é que agora o que ele carrega, não porque ele pediu, mas porque Deus quis manifestar a ele e estabelecer na vida dele uma unção e um chamado para ser rei. Então ele ia subir de patente, ele ia subir. Agora ele ia, antigamente, é porque eu estou preso no passado, eu acho, hoje. Porque antigamente nos jornais tinha uma parte dos jornais que eu nem me lembro mais como que se chamava, mas tinha umas páginas de jornais que era só da alta sociedade, aí tinha lá as fotos das festas. Davi agora ia frequentar aquelas, né? Da época da revista Caras ainda, que tinha a Ilha da Caras. Davi seria convidado para a Ilha da Caras. Ele seria rei. E às vezes Deus começa a estabelecer na nossa vida o propósito dele, e a gente fica numa expectativa de sair daqui da condição de pastor de ovelha, para cá, para rei. E os irmãos de Davi estavam para o campo de batalha, quando estava lá aquele gigante Golias, que todos os dias levantava de manhã cedo, ei! Do lado de cá do vale estavam os filisteus, do lado de lá estava o exército de Saul. E ele levantava, ei, não tem macho aí não para vir guerrear comigo? Bota um macho aí para vir aqui. E fugia todo mundo com medo de Golias. O pai de Davi chama Davi e diz, olha, vai lá nos teus irmãos e leva esse jumento, com esses queijos, essas frutas aí para ele. Eu acho que pelo Mato Grosso chamavam de tropeiro, era tropeiro? Tropeiro. Lá no Ceará era tangedor de jumento mesmo. O cara é pastor de ovelhas, criador de ovelhas. Ele tinha tudo para crescer. Aí Deus chama ele para ser rei. Olha para a minha mão. Ele era pastor de ovelha. E ao invés dele ir para rei, ele desce para um tropeiro, para um tangedor de jumento. Olha,
E é porque agora é rei. Cadê? Teu Deus não ia fazer na tua vida, porque a gente fica achando que porque Deus fez a promessa, ou porque Deus começou a trabalhar, vai ser tudo bonitinho, o script está tudo perfeito, vai ser um episódio atrás do outro, na coisa mais linda, dando tudo certo, e não é assim. É Deus trabalhando na sua vida, é Deus trabalhando na minha vida, é Deus trabalhando na vida de Davi, mas Deus tira ele da condição de pastor de ovelha para ele tanger um jumento no meio do sol. E para quem já conduziu isso, eu fiz isso demais, era serviço de menino no sertão buscar água. Então de manhã, quando eu levantava, eu tinha que buscar água lá no cacimba, no açude. Quem tinha que buscar era eu, que era menino, pegava o jumento, botava uma cangalha no jumento, botava aquelas tonel de madeira assim, e você não vai na frente puxando o jumento, você bota ele na frente, na veredeira aqui, e você vai andando atrás, e aquela poeira vem todo o tempo para a sua cara, o tempo todinho. Aí lá se vai Davi, que tinha recebido unção de rei, e ao invés de sair aqui de pastor de ovelha para ser rei, ele vai para tanger jumento. Quantos creem que Deus tem um propósito para a sua vida? Você está preparado para o processo? Porque não é assim, não é da noite para o dia, não é no momento, não é numa varinha de condão, não é num passe de mágica, é Deus estabelecendo um propósito. Deus precisa forjar a tua estrutura, Deus precisa gerar experiências, Deus precisa estabelecer marcos profundos, raízes profundas na sua vida, para que você ganhe a sustentação, para que você ganhe a estrutura, para suportar tudo aquilo que Deus vai confiar a você, e Ele precisa provar você, experimentar você, e Ele vai fazer como isso? Usando pessoas, situações, circunstâncias, frustrando você, permitindo você ser ferido, para Ele te curar. Sou eu que faço a ferida, sou eu que curo. Ele vai te experimentar no meio desse chamado para um propósito que Deus tem. Ele vai te permitir viver um processo para que a sua estrutura seja forjada. Não é porque foi Deus que derramou a unção, não é porque foi Deus que liberou a palavra, que será sempre numa crescente. Haverão percalços. Eu estava ouvindo os meninos dando testemunho de quando Deus, quanto tempo? 18 anos? Estava com 10, 12 anos, vocês tinham 10, 12 anos. Deus libera uma palavra. Aí você começa a caminhar, eu lembro das palavras, porque é exatamente aquilo ali que você testemunhou. Deus disse que vai fazer, como o Rosinho estava falando. Deus disse que vai fazer. Aí você olha, eu estou lá no meio do mato, filho de um vaqueiro do sertão, daquele que corria de gibão de couro. E aí eu confesso a Cristo, tem um encontro com Cristo, e Deus disse: eu te levarei em muitas nações da terra. O lugar mais longe que eu tinha ido era Sobral. Só que quando eu conheci a Cristo, aí eu ia para as vigílias, aí Deus me apaixonou pela Ásia, pela Índia. Eu acho que todo mundo que amou missões já amou muito a Índia em algum momento. E aí Deus liberava a palavra: olha, eu vou te levar em muitas nações da terra. E eu ficava, eu não tenho nem passaporte. Mas o que eu fazia? Eu abria a minha boca e eu dizia: Deus vai me levar em muitas nações da terra, e eu vou pregar o evangelho em muitas nações da terra. Aí as pessoas: eu creio. Aí dizia, aquele eu creio, tipo assim, é doido, esse aí mesmo? Não. Porque você escreve letras e Deus te dá canções que você está cantando para Ele. Você nunca imagina que outra pessoa vai cantar aquela canção. Eu acho que é mais ou menos assim, porque é quando Deus te dá a palavra, Deus libera a palavra na sua vida. Aí Deus vem e diz: eu vou fazer. Aí te dá uma encorajadazinha, aí você cria um ânimo, aí você começa um projeto ali, aí pá, deu errado. Ah, não, porque você acha que porque agora Deus está abrindo as portas, é a primeira vez que eles tentam passar por uma porta. É nada. Eu não sei, mas eu imagino que não é a primeira vez, não é? Porque não é assim que Deus trabalha. Ele pega você que é pastor de ovelha, derrama uma unção para ser rei. Tudo está aí dentro de você, levanta a tua mão. Tudo que você precisa para ser usado poderosamente por Deus na face da terra, tudo que você necessita para que Deus estabeleça tudo aquilo que Ele já decidiu estabelecer, tudo já está dentro de você, tudo Deus já colocou dentro de você,
tudo já está aí, mas nem tudo vem de uma vez. Eu posso conjecturar, e eu tenho liberdade para fazer isso no texto nesse momento, porque seria natural isso. Ei, esse aí que está tangendo o jumento comendo poeira, esse aí é que ia ser rei, cadê? Cadê que ia ser rei? Nem ovelha, ele está cuidando mais. Está agora tangendo o jumento no meio do sol, levando poeira. Muitas vezes, neste processo que Deus estabelece, depois que Ele se revela a você, através de um profeta, através da casa que Deus prepara, e aí Ele começa um processo para cumprir o teu propósito. Muitas vezes, ao longo desta caminhada, as pessoas terão plena convicção de que a obra ou o projeto de Deus fracassou para a sua vida, que não era aquilo, você era só um sonhador, você estava equivocado, que não era daquele jeito, Deus não falou com você, Deus não vai cumprir. Muitas vezes as pessoas vão olhar para você e terão plena convicção de que não foi Deus que fez, não foi Deus que disse, e você estava equivocado e o projeto fracassou. E as pessoas vão olhar para você com esse olhar. Elas vão olhar para você com esse olhar. E as pessoas olhavam para Davi, minha conjectura. Era pastor, nem isso ele é mais, nem pastor de ovelha é mais, é um tangedor de jumento. Tinha empresa, nem isso tem mais. Ah, esse aí trabalhava no ministério, nem isso ele faz mais. Se não fez nada na vida enquanto tinha saúde, agora que a saúde já está debilitada, agora que não faz mais. As pessoas vão olhar para você e vão fazer isso aí mesmo. Só que, lembra da palavra que Deus disse para Samuel? Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu não olho para a aparência. Eu olho para o exterior. Lembra que lá no vale, todos os dias de manhã tinha um gigante que levantava. Ei, não tem macho aí não, escolhe um macho aí para vir lutar comigo. E vamos acabar a guerra só assim, bota um de vocês e venha lutar comigo. Golias desafiava. E o texto diz que eles recuavam apavorados, amedrontados. O exército todo de Saul, inclusive os irmãos de Davi, recuavam todos os dias. E agora está indo um tangedor de jumento. Para muitos, um pastor de ovelhas fracassado, está indo lá levar alimento. E muitas vezes as pessoas vão olhar para você e elas não vão distinguir a voz de Deus, e elas não vão discernir o tempo da visitação de Deus para a sua vida, e elas vão ver o tempo da tua aprovação como sendo o tempo do teu fracasso, e a tua história está terminada e acabou para você, e as pessoas vão ver a tua dificuldade, às vezes com uma enfermidade, ou elas vão ver a tua limitação financeira, e diz, se quando tinha condições não deu certo, imagine agora. Então eles vão olhar para você e fazer uma leitura de que acabou, porque para Davi, ao invés dele subir para ser rei, ele desceu para ser um tangedor de jumento. Só que Deus diz assim, eu não vejo como o homem vê. Enquanto as pessoas viam Davi caminhando com aquele jumento com carga, e ele levando poeira no rosto, e as pessoas poderiam dizer assim, ali vai um tropeiro, um tangedor de jumento. Deus olhava lá dos céus, que vê como o homem não vê, que não olha para a aparência. Deus via o arraial lá todos os dias, e via a afronta do nome de Deus todos os dias, em que um gigante se erguia todos os dias, e Deus olhava lá do céu e não via um fracassado, um pastor de ovelha fracassado. Deus olhava lá do céu e dizia, esse aí é meu campeão. Essa guerra vai acabar porque eu estou mandando lá meu campeão. Meu vencedor está chegando, meu campeão, o que eu escolhi. As pessoas vão dizer para ele, um fracassado, vão dizer a nosso respeito, um fracassado. Mas Deus vai dizer, esse é o meu ungido, esse é o que eu escolhi, esse é o que eu capacitei, esse é o que eu ungi, esse é o meu vencedor, esse é o meu campeão.
As pessoas podem olhar para você no pior momento da tua história e dizer que fracassou para você, mas pode ser exatamente o momento que Deus preparou você para a tua mais pequena força, para o teu momento de maior desânimo, para Deus pegar você, erguer você, usar você, colocar aquele gigante ao chão, cortar a cabeça dele, erguer a cabeça dele e cantar a vitória no nome do Senhor. Deus levanta homens sem te conhecer. Prepara uma casa imperfeita para se revelar o Deus perfeito. E estabelece um propósito para a tua vida, um chamado que Ele tem para você. E muitas vezes no meio de percalços da sua história, e às vezes até no momento mais difícil da sua vida, para que Deus se revele como o Deus grandioso que te amou e te escolheu desde antes da fundação do mundo, para que você viva um propósito eterno que Deus tem. Você é especial para Deus, desde antes do teu nascimento. Na realidade, desde antes de todas as coisas serem geradas, você é muito especial para Deus. Deus tem um propósito eterno para a sua vida, e não são circunstâncias ou a avaliação que as pessoas fazem a teu respeito, que determinam a tua identidade, quem você é, o que você fará, ou em que lugar você chegará em Deus. Deus é perfeito, e cumprirá a obra perfeita que Ele tem para a sua vida. Ele fará tudo o que de antemão preparou para você. Ele cumprirá plenamente tudo aquilo que desde antes da fundação do mundo Ele estabeleceu para cumprir plenamente na sua vida. Tudo se revela a Davi a partir do momento em que ele decide atender àquela convocação a que ele foi chamado. Eu gostaria que vocês colocassem de pé.